Boa noite. Tudo bem com você? Como é que está correndo a sua semana? Tudo em ordem? Aleluia. A você que nos acompanha pela internet, que bênção ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe também onde você estiver. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Quero lembrar a todos que esse próximo sábado agora, nós começamos a nossa programação um pouco mais tarde, às 10 horas, a partir desse sábado. A não ser algumas classes que vão começar antes, 8h45 a 9h45, o restante, o culto mesmo às 10 horas, 5 para as 10, e vamos até às 11h30. E aí depois a escola sabatina para os outros que não tiveram. Abriu a Bíblia, Salmo 91? Por favor, feche seus olhos, incline sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que alegria podemos estar aqui na Tua casa de oração. Que bênção podemos nos reunir, nos encontrar. Há alguns amigos que não podem estar aqui fisicamente conosco, mas que se ajuntam, se unem a nós através da internet. Eu quero pedir a Tua bênção sobre eles também. A Tua palavra está aberta agora. E tudo que nós queremos, e principalmente o que nós precisamos, é ouvir a Tua voz. É ouvir o Senhor falando a cada um de nós. Derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 91, ele tem marcado a minha vida por muitas situações e por muitas ocasiões. Eu gosto muito das expressões que Davi usa no Salmo 91. Eu já li, reli, já meditei, já olhei muito para esse Salmo. Mas um dia eu estava pregando em uma campal de jovens, em algum lugar do Brasil, que eu não posso, por questões de segurança, mencionar onde que era. E naquela campal eu compartilhei um pouco da minha história, como Deus me trouxe ao ministério. Havia muitos jovens ali e eu entendi que seria espiritualmente relevante compartilhar com eles. Quem esteve na semana de oração que eu fiz antes de vir para cá conhece um pouco dessa história, conhece bem essa história. Eu nunca tive planos de ser pastor. Minha vida inteira eu sonhei com outras áreas, especialmente a área de engenharia ou de arquitetura. E de repente Deus começou a me chamar ao ministério, eu relutei muito, eu não queria. E por fim entendi, depois de um ano de luta, de batalha com Deus, eu entendi que esse era o plano de Deus, aceitei o chamado. E eu sou muito agradecido a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Claro, tem um trizilhão de detalhes, que são os detalhes que fazem a diferença, que eu não estou mencionando, que esse não é o foco aqui. Isso me implicou em várias renúncias para a minha vida, o trabalho que eu fazia, que eu tive que perder, outras oportunidades de trabalho. Eu fui convidado para ser projetista de aviões da Embraer. E na época, essas renúncias foram muito significativas para mim. Hoje eu olho para trás e vejo que não perdi nada, pelo contrário. Deus tem me abençoado muito, eu louvo muito a Deus por isso. E o foco daquela mensagem era esse. Às vezes a gente tem medo de fazer renúncias quando Deus nos chama. Parece que as coisas que a gente vai renunciar são muito grandes e muito importantes. Elas não são, não são. Deus é muito maior, Deus conhece a nossa vida. Hoje eu olho para trás, depois de 5 anos de faculdade, agora quase completando 30 anos de ministério, e eu vejo o que eu perdi, não perdi nada.
Não perdi nada. Eu louvo, cada dia eu agradeço a Deus, cada dia que eu acordo de manhã, que eu sei que eu vou servir a Deus nesse dia como um pastor em tempo integral, eu agradeço a Deus pelo chamado que Ele fez para mim. Os nossos chamados são diferentes. Deus nos chama de maneiras diferentes, mas o importante é, quando você entende o chamado que Deus tem para você e se dispõe a servir ao Senhor, isso é sempre muito bom. Não é errado você colocar os seus sonhos para Deus. Mas mais importante do que isso, é você perguntar para Deus quais são os sonhos dele para você. Os sonhos de Deus sempre são melhores. E naquela noite, eu havia pregado sobre esse tema. Mexeu muito com a juventude ali naquela campal. Cerca de 2.500 jovens acampados por ali. E um homem me procurou no final do programa e disse assim: pastor, eu preciso muito conversar contigo. E no dia seguinte ele veio conversar comigo, me levou para a casa dele. Ele morava ali perto do local onde estava sendo a campal. Me levou para conhecer um campo de tiro que ele tem, de paintball, de esporte, de jogo, de brincadeira. E aí ele me disse assim: pastor, a minha história é exatamente o contrário da sua história. Você nunca pensou em ser pastor e de repente virou um pastor. A minha história é o contrário. Desde quando eu nasci, eu sabia que eu seria um pastor. Eu fui separado por Deus para ser um pastor desde o meu nascimento. Eu cresci sabendo isso. Eu tinha isso no meu coração. Todas as pessoas da minha família, todas as outras pessoas que eu conhecia, todo mundo me dizia a mesma coisa: você vai ser um pastor. Mas ao contrário do senhor, que nunca pensou em ser pastor, eu que sempre soube que seria pastor, não sou. Na minha adolescência, embora eu tivesse muito apego às coisas de Deus, eu comecei a me envolver com amizades que não eram boas. E por conta dessas amizades ruins, eu me meti em muita confusão, mas muito problema. Inclusive, a gente se envolveu com drogas e com furto. E junto com os meus amigos, eu fui preso. E na cadeia, quando eu estava ali com 14 anos de idade, aquelas entidades para menores, eu fui recrutado para o Exército Brasileiro. O Exército recrutou um bando de delinquentes na cadeia. E nós fomos treinados e preparados para matar pessoas. Eles pegaram a gente de pequeno, de adolescente, e vieram treinando na fase mais fácil de ser treinada, e montaram com esse grupo um pelotão especial, óbvio, um pelotão secreto, essas coisas que a gente vê em filme e acha que isso não existe. Ele falou assim: isso é real. Esse era um grupo de soldados que só eram convocados em situações especiais. Nós não participamos de nenhuma guerra. A nossa missão era, em poucas pessoas, ir a um lugar, matar alguém e desaparecer dali. Nós éramos máquinas de matar. É claro que essas missões não eram oficiais. É claro que eles sempre avisavam a gente que se alguém fosse pego, não tinha resgate. A gente era preparado para se matar se percebesse que tinha sido pego, porque ninguém vinha buscar e era melhor a própria pessoa se matar do que ficar sofrendo e torturas e todo o resto ali. Depois de alguns anos de serviço ali, poucos anos de serviço, ali a partir de 20, 22 anos de idade, eu entendi o quanto eu estava longe de Deus, o quanto a minha vida estava errada.
E eu morria de vontade de sair dali. Mas ninguém podia sair. Porque uma pessoa que saísse, colocava a vida de todo o grupo em risco. Porque se essa pessoa fosse pega, ela tinha o risco de entregar e denunciar o resto do grupo. Então ninguém podia sair. E com isso eu vivi anos terríveis. Participei de missões horríveis. Fiz coisas terríveis. Foram os piores anos da minha vida. Nós éramos em 123 pessoas. Dos 123, só tem 2 vivos. Eu e um outro ex-combatente. O outro é completamente paralisado. Ele tem um pequeno movimento parcial no dedo mindinho da mão esquerda. Nada mais no corpo dele se movimenta. Eu sou a única pessoa que não tem nenhuma sequela física. Aquele pelotão foi extinto, óbvio. E ele disse assim: pastor, tem 15 anos que eu saí dali. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, tenho uma esposa espetacular. Fiz as pazes com Deus, voltei para a igreja, mas não sou feliz. Porque eu não durmo. Tem 15 anos que eu não durmo. Tem 15 anos que quando eu deito e começo a pegar no sono, eu revivo todos aqueles pesadelos que eu vivi. Aquelas imagens são tão vivas, tão claras na minha mente, que eu não consigo dormir. E eu passo as noites sem dormir. Eu tomo remédio para não dormir. Porque cada vez que eu tento dormir, eu sofro muito mais do que ficar acordado. E isso está me matando. Eu já fui médico, já fui psicólogo, já fui psiquiatra. E ninguém conseguiu resolver meu caso. E pastor, eu queria só que o senhor orasse comigo. Eu passei mais de 5 horas conversando com aquele homem. Nós choramos juntos. Nós oramos juntos. Então nós estudamos o Salmo 91. E eu disse assim: filho, não tem uma noite da sua vida que você vai tentar deitar antes de ler esse salmo. Não é uma leitura corrida. Eu quero que você pense nas palavras dele. Eu quero que você medite naquilo que Deus está dizendo para você. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, faz o quê? Desculpa, eu não ouvi. Faz o quê? Descansa à sombra do Onipotente. Esse pode dizer: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Porque é Ele, Deus, quem livrará você da peste perniciosa. É Ele, Deus, quem livrará você do laço do passarinheiro. É Ele, Deus, que te cobre com suas penas e debaixo das suas asas, você está seguro. A sua verdade é o quê? A sua verdade é pavês e é escudo.
Eu cresci ouvindo a história de uma fazenda que pegou fogo. Eu via isso na escolinha sabatina. E o fogo consumiu toda a fazenda. Não havia absolutamente nada que pudesse ser feito para controlar aquele incêndio. E quando queimou toda a mata, toda a fazenda, o fazendeiro saiu desesperado para ver o tamanho do prejuízo. E de repente ele passou perto de uma das galinhas, que estava todinha torrada. E debaixo das asas da galinha saíram os seus pintinhos. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se uma galinha consegue proteger os seus pintinhos debaixo das suas asas, imagine o que é estar debaixo das asas de Deus. Uma vez eu estava assistindo um documentário na televisão e falou sobre uma ave que vive em lugares alagados chamado jassanã. Você já ouviu falar do jassanã? Um pássaro marrom com asas assim, verde claro. As cores são, eu acho muito interessante isso, porque Deus desafia a lógica humana. Quando você olha para uma paisagem na natureza, assim, você vê aquele campo verde, os trilhos e caminhos de terra marrom no meio, contrastando com aquele céu azul maravilhoso. Experimenta colocar isso na roupa para você ver se fica bonito. Experimenta colocar uma calça verde com uma gravata marrom e um paletó azul por cima. Isso é horrível, mas na natureza fica tão lindo. Procura na internet depois, não faz isso agora não, tá? Por favor. Mas depois dá uma olhadinha lá no Google e procure imagens do jassanã para você ver. Ele é marrom e ele tem tons verde vivos assim, e o bico dele é meio amarelado, meio esverdeado. São cores que não combinam entre si, mas elas ficam lindas nesse pássaro. E ele tem pernas compridas. Ele é pequenininho e muito barulhento. E ele anda quase sobre a água. Esse é um pássaro que ele consegue caminhar usando folhas, pedacinhos de galhos, coisas que estão boiando na água, e ele vai se equilibrando e passando entre eles, ele consegue caminhar ali. E eu assistindo um documentário uma vez sobre essa ave, e o macho, o papai, ensinando os filhotinhos a caminhar sobre a água. E aí o locutor dizia assim, mas enquanto ele está ali ensinando os filhotes como é que escolhe a trilha, como é que ele se apoia em coisas tão pequenas, tão leves, e aí de repente o papai ouve um barulho e ele sabe que os seus filhos não são ágeis, e então ele sai correndo pela água e vai recolhendo os filhotes debaixo da asa. Eu não encontrei essa cena ainda. Depois, fora desse documentário, não é muito fácil de ver isso. Eu queria muito uma fotografia dessa, porque eu vi de repente aquele pássaro com as asas fechadas e um monte de perninhas amarelas esverdeadas saindo debaixo das asas dele, e ele correndo, usando toda a sua habilidade para escapar dali e levar os filhos a salvo em segurança. Bichinhos tão frágeis conseguem oferecer tanta proteção nas suas asas. Mas agora esse texto olha e diz assim, verso 4, o Senhor vai cobrir você com suas penas e debaixo das suas asas não tem um único lugar onde eu chegue que eu não faça essa oração. Senhor, por favor, abra as tuas asas. Pode ser na minha casa, pode ser na casa de alguém que eu estou visitando. Pode ser num hotel onde eu estou viajando, pode ser num acampamento. Pode ser num hospital. Onde eu estou.
Eu já orei isso em Camporis com 30 mil desbravadores. 22 mil, 14 mil. Senhor, por favor, abra as tuas asas sobre esse acampamento. Porque debaixo das tuas asas eu sei que nós estamos seguros. E aí vem o verso 5. Depois que você entendeu tudo isso daqui, então você não se assustará do terror da noite, do terror noturno. Você não terá medo da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Você contemplará e verá o castigo dos ímpios, mas não você. Porque você fez do Senhor, verso 9, você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Verso 11. Porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você já parou para pensar nisso daqui? Quantas vezes você já teve medo à noite? Quantas vezes você já esteve numa situação que te provocou medo? Um carro que quebrou na beira da estrada, no meio da noite. Num lugar que não tem socorro. Uma cidade que você não conhece, que de repente não conseguiu um lugar melhor para dormir. Está num hotel, numa pensãozinha horrível, num ambiente totalmente agressivo para você. Quantas vezes você sentiu que o inimigo estava te atacando e enviando os anjos maus, os demônios contra você? Ele ataca cruelmente. Cruelmente. E os anjos dele são poderosos. Poderosíssimos. A única segurança que eu e você temos, Lucas, sabe qual é? Deus tem o dobro de anjos do que Satanás. Amém? E os anjos de Deus são maiores. E os anjos de Deus são mais poderosos. Então eu e você não somos nada. Mas quando eu clamo a Deus, a Bíblia diz que Deus envia os anjos dele em nosso socorro. E então nós estamos seguros. Verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em nenhuma pedra. Você vai pisar o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim você se apegou com amor, e eu o livrei. Eu o colocarei a salvo, porque você conhece o meu nome. Você me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei contigo. Eu te livrarei e te glorificarei. Eu vou te saciar com longevidade e vou te mostrar a minha salvação. No outro dia, no dia seguinte, quando terminou o devocional da manhã naquela campal, eu vi um homem vindo na minha direção, com um sorriso que não cabia no rosto. Um rosto tranquilo, uma expressão de paz e de felicidade. E ele me abraçou e disse assim: pastor, graças ao Senhor
graças a você, eu tive a primeira noite de sono depois de 15 anos. Eu falei, não, filho, você não entendeu. Eu sou um mané, eu sou um coitado. Graças a Deus. Graças ao Senhor nosso Deus, Ele cuida de você. Ele acampa ao teu redor. Ele vai continuar ao seu lado durante todos os dias da sua vida. Eu não sei quais são os seus temores, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei por que as lágrimas teimam em sair dos seus olhos e rolar pela sua face. Mas eu sei que esse Deus te ama. Eu sei que esse Deus te sustenta, esse Deus te coloca acima destas coisas. Eu sei que esse Deus prometeu e cumpre. Ele abre as asas dele sobre você. E debaixo das suas asas estaremos seguros. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Senhor cuide de você nessa noite. Que o Senhor te abraça, te envolva. Que o Senhor faça por você aquilo que só Ele pode fazer. Descanse nos braços do Senhor. Esteja seguro debaixo das asas do Senhor. E quando você sentir e souber que está sendo cruelmente atacado pelo inimigo, fique tranquilo. Confie no Senhor. Clame a Ele. Os anjos do Senhor vêm imediatamente em teu socorro. Não é maravilhoso isso? Eu quero orar ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. A gente enfrenta tantos perigos, tantos desafios. A gente vê tantos acidentes todos os dias. Semana passada eu estava voltando para casa aqui dentro de Curitiba. 2 carros numa esquina capotados. A gente não faz ideia do tamanho dos riscos que nós corremos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Que Deus estenda a mão dele sobre mim e sobre você hoje. E que o Senhor nos proteja e nos guarde. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse cuidado tão grande, tão maravilhoso e tão magnífico. O Senhor sabe que nós te conhecemos, nós confiamos, mas de vez em quando a gente esquece disso. Senhor, eu sei que o Senhor nos acompanha a cada segundo da nossa vida. Eu sei que o Senhor nos envolve com o teu amor maravilhoso. O Senhor nos envolve com as tuas asas, com os teus braços. E debaixo das tuas asas nós estamos absolutamente seguros. Que o Senhor caminhe sempre ao nosso lado, Senhor. Nós queremos estar ao teu lado. Nós queremos nos colocar debaixo das tuas asas. Nós não queremos, não podemos sair debaixo delas. Meu Deus, por favor, estenda a tua mão sobre cada um de nós aqui hoje, Senhor. Estenda a tua mão sobre cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando, onde quer que estejam. Abra as tuas asas sobre nós e nos dê a certeza de que somos e estamos cuidados pelo Senhor. Envia os teus anjos ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger, para nos cercar, porque nós precisamos muito de ti, Senhor. Eu ergo a minha mão como símbolo da tua mão, Senhor. Que a tua mão repouse sobre cada um de nós e nos abençoe. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.